Seja muito bem-vindo ao 2 Dedos de Teologia, sou o pastor Iago Martins e você está no Teólogos do Twitter diferente. Eu vou reagir a um único acontecimento hoje, porque eu tenho algumas coisas a se comentar sobre isso. Eu queria que você participasse comigo de algumas meditações sobre um caso absurdo. Eu não assisti o vídeo ainda, me pediram pra fazer isso efusivamente. Iago, tem que reagir. Pediram tanto que eu não assisti, não vi, não sei nada a respeito e cliquei aqui pra ver, eu vou ver com vocês vão ter minha primeira reação sincera a tudo isso. Então no vídeo de hoje, vamos reagir à pastora, ou à esposa de pastor, não sei se é pastora ou esposa de pastor, acho que é pastora, que pediu uma oportunidade no culto e entregou na igreja prints do marido dela, traindo ela e, sei lá, tacou fogo nas roupas do marido e virou pancadaria aparentemente. Você sabe, o Teólogos do Twitter é esse programa em que eu reajo a acontecimentos da vida da fé ou a questões teológicas que vocês me enviam. Se você quiser receber mais conteúdos como esse, não deixe de se inscrever no canal e assinar as notificações pra você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. A gente tá querendo chegar a 1 milhão de inscritos esse ano, tá? Chegar a 1 milhão de inscritos esse ano e eu conto com a sua ajuda pra você se inscrever no canal e convidar outras pessoas também pra se inscreverem aqui no 2 Dedos de Teologia. Além disso, o programa de hoje chega até você graças ao nosso patrocinador, a Growth Suplementos. A Growth tem sido uma empresa de suplementação alimentar que tem fornecido o melhor do que está à nossa disposição hoje no Brasil, de whey protein, barra de proteína, creatina, pré-treino. E quando você usa o cupom Jesus lá na Growth Suplementos, você ganha um pequeno desconto, mas você também conta pro pessoal da Growth que você tá cuidando da sua saúde pra glória de Deus, e você ainda apoia o nosso canal, dá uma moral pra gente e faz com que a Growth continue nos patrocinando para que a gente possa continuar investindo na qualidade do conteúdo que a gente quer entregar pra vocês. Então vai aqui na descrição, vai lá no site da Growth, usa o nosso cupom e se inscreve no canal pra você ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. Vídeos todos os dias desse ano, de segunda a sexta, às vezes aos sábados, aqui no 2 Dedos de Teologia. Graças à sua ajuda, à sua inscrição, ao seu like aqui nesse vídeo e ao uso dos nossos cupons dos nossos patrocinadores. Dito isso, vamos lá reagir ao vídeo de hoje. Me pediram, longa, árdua e insistentemente, que eu comentasse sobre a mulher, o caso polêmico da mulher que divulgou a traição do marido no culto. O pastor tava traindo a mulher. E aí, eu pensei que, macho, vamos lá, vamos gravar isso aqui, vamos ver o que de bom pode sair disso aqui. Se não sair de bom, aí eu não posto. Se você está assistindo esse vídeo é porque eu julguei que o que foi comentado aqui tinha alguma utilidade para a fé de vocês. Então vamos lá, vou começar a ler a notícia, tá no Metrópolis. E diz assim: um caso polêmico chamou a atenção nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 26. Um vídeo que viralizou mostra uma mulher expondo uma suposta traição do próprio marido, que seria pastor de uma igreja evangélica. O episódio aconteceu durante um culto no município de Campo dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e gerou uma grande repercussão entre os presentes e na internet. No vídeo, a mulher alega ter descoberto trocas de mensagens no WhatsApp entre o marido e uma cantora da congregação, que, segundo ela, também seria casada com o guitarrista da igreja. Antes de revelar as mensagens, a mulher queimou as roupas do marido em frente à igreja, imprimiu os prints das conversas e distribuiu os papéis para os fiéis. Com o microfone em mãos, ela afirmou: ontem eu hackeei o celular do meu esposo e hoje descobri que a Levita, esposa do guitarrista, está aí os prints para quem quiser ver as mensagens, se vocês quiserem acreditar ou não. A situação fugiu do controle enquanto o pastor tentou interrompê-la, resultando em uma confusão generalizada com agressões físicas. De acordo com a mulher, ela descobriu a suposta traição logo após o Natal, quando o casal amante teria participado das celebrações em sua casa. Além disso, a mulher alterou a biografia do Instagram do pastor, descrevendo como um falso profeta e expondo os detalhes da situação. Na tarde dessa sexta-feira, dia 27, a mulher se pronunciou nas redes sociais, onde já acumulava quase 70 mil seguidores. Eu jamais quis prejudicar ninguém, eu queria apenas desmascará-los. As pessoas dentro da igreja estão me julgando, mas não sabem como me sinto vendo meus filhos perguntando pelo pai. Não desejo mal a ele, desejo apenas que mude e siga a vida dele. O caso gerou um intenso debate na internet, dividindo opiniões entre os que apoiam a mulher e os que a criticam pela exposição pública. A igreja e o pastor ainda não se manifestaram oficialmente sobre o ocorrido. Então vamos lá, deixa eu fazer alguns comentários prévios. Eu não vi o vídeo ainda, então nem sei o que é que tá no vídeo, mas vou começar a fazer já alguns comentários prévios sobre isso aqui. Primeiro, por que essa senhora tinha apenas esse recurso para pedir ajuda? Não é? Eu fico imaginando, por exemplo, se um pastor da igreja que eu pastorei, o Manaim, cai em adultério, né, trai a mulher dele. Existe uma série de ambientes apropriados para que esta mulher possa denunciar o marido, pedir intervenção da igreja, ou o que é que seja. Então nós temos uma liderança plural, e essa liderança plural responde à comunidade. Essa mulher ia marcar uma reunião com a liderança da igreja, ia mostrar os prints, e o que se espera é que a liderança da igreja deponha esse pastor, cuide da mulher e tudo mais. E como é uma liderança, lideranças devem ser expostas publicamente. Já tem um vídeo aqui no canal inteiro falando sobre isso. Então, quando uma liderança cai em pecado, ao ponto de se tornar desqualificada para o ministério, a escritura vai deixar claro que os presbíteros devem ser repreendidos diante de todos. Então deve existir uma exposição, mas o modo como essa exposição deve acontecer deveria passar pelos processos de cuidado da liderança da igreja para com a igreja. O ato aparentemente desesperado dessa mulher de ir diante do culto, pedir uma oportunidade e falar na frente de todo mundo e distribuir
não é? Os prints na mão dos membros da igreja, é um negócio meio complicado. Porque deve significar que não havia, nessa igreja, uma liderança plural para o qual essa mulher pudesse pedir ajuda. Só sobrava ir a um culto, que provavelmente deve ser a única reunião dessa igreja, eles não têm reuniões administrativas com a assembleia da igreja para que a assembleia decida alguma coisa, e ter que convencer a assembleia. Ao invés dela convencer uma liderança, alguma coisa assim, e a assembleia ser um último recurso, aparentemente a assembleia é tudo o que havia. Então, o ato desesperado dessa senhora é melhor do que a coisa ficar debaixo do pano. Mas o ideal é que houvesse um processo eclesiástico melhor. Então, uma pergunta interessante a ser feita é: a igreja em que vocês congregam, que você que me ouve que congrega, possui recursos para lidar com o pastor caso ele caia em pecado, que seja melhor que isso aqui? Quando o Steve Lawson caiu em pecado, eu fiz uma live inteira sobre essa, que era um pastor renomado, do meio reformado e tudo mais, eu mandei uma mensagem pro presbitério da minha igreja. Eu disse assim: se eu aparecer mês que vem com um amante, o que é que vocês fazem? A resposta do mundo foi: Deus me livre, pastor. Tá amarrado, né? Deus me livre. Não era uma confissão de nada, obviamente. Ser um pastor de uma igreja significa: eu preciso pastorear essa igreja para que essa igreja saiba o que fazer em caso de falha minha. Se eu falhar moralmente, eu preciso que minha igreja tenha sido bem pastoreada o bastante para que essa igreja saiba o que fazer caso eu falhe. Então o que é que eu tento fazer hoje com meus presbíteros? Eu tento mostrar para eles qual é o caminho de lidar com o pastor em pecado. Então existe um processo disciplinar, existe um cuidado com a alma da pessoa em pecado, existe uma busca por arrependimento, existe uma destituição do ministério, existe uma comunicação e uma exposição cuidadosa e amorosa para a comunidade. Então existe uma forma de lidar com isso. No caso de um pastor que tem uma relevância pública, há uma nota com algum nível de clareza que é dada para a internet que às vezes acompanha aquele caso. Existem muitas coisas a serem feitas em um ambiente eclesiástico para lidar com pastores em pecado. Um ambiente que a mulher precisa expor, não é, a igreja inteira a um cenário como esse, é um cenário eclesiasticamente muito complicado. Isso dela dar os prints, né, na mão do pessoal é muito triste. A gente teve um caso disciplinar já no passado da nossa comunidade que envolvia prints, né, algumas conversas imorais em print de celular. A esposa tirou os prints dessas conversas e mostrou pra toda a liderança da igreja, né? Aí a gente lidou com aquilo. A gente confrontou o cara com os prints, mostrou pra eles. Mas no processo de disciplina daquele irmão, a gente não mostrou os prints. A gente disse pra igreja: olha, igreja, a gente viu os prints tinham conversas de teor sexual, pau. E a gente tinha os prints pra mostrar caso o cara aparecesse pra dizer: é mentira! Tinha os prints lá. Mas a gente comunicou, o cara meio que assentiu ao que a gente falou. A gente conseguiu disciplinar alguém que escolheu o caminho do pecado, disciplinar uma pessoa que escolheu viver sem arrependimento, sem necessariamente criar um nível exagerado de exposição. Parte do processo de uma liderança de igreja, parte do processo de cuidar da comunidade, é conseguir ponderar as exposições. Então, o quanto eu vou expor do pecado particular de alguém no processo disciplinar? Às vezes a exposição tem que ser total, você conta tudo. Às vezes você espera que a igreja tenha algum nível de confiança em você como liderança, principalmente quando a parte, né, que foi pega em pecado tá ali. Você não precisa contar tudo ou mostrar tudo quando a igreja confia no relato que a liderança vai dar acerca daquele caso. Mas aí já é um processo de confiabilidade. Pastores não podem ficar gastando a confiança da igreja também o tempo inteiro. Agora, a mulher ter levado as roupas pra tacar fogo, né, isso eu já acho um pouco demais. Tem aquela velha coisa que a gente conversa, né? Se tu fizer isso, vai perder a razão. Não tem essa, vai perder a razão. Eu acho que tacar fogo não perde a razão, porque o que ele fez é muito pior. Mas tacar fogo na roupa do cabo no culto é loucura já. Não precisa disso. Mas vamos lá, vamos assistir aqui. Não assisti ainda, fiz comentários sobre a matéria sem ter assistido o vídeo ainda. Então vamos ver o vídeo e vamos ver o que é que diz. Agora a oportunidade é minha, gente. Hoje de manhã, né? Eu hackeei ontem o celular do meu esposo. E hoje de manhã eu descobri que ele está ficando com a Levita, né? A esposa do Patrick. Tá aí os prints, quem quiser ver, tá aí as mensagens. Se vocês quiserem acreditar ou não, tá aí, entendeu? Tem uma pessoa, a mulher tá falando e tem alguém entregando os prints na mão. Tem um auxiliar, né? E ela é tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa, sentou no meu... Eita! Segura aqui, grava! A criança! Isso escalou de uma forma inesperada pra mim. Eu não esperava que ia pro quebra-pau direto. Assim, não aparece ela tacando fogo em nada, né? Aqui diz que ela tacou fogo na roupa do cabo, né? No vídeo não aparece, não. O meu irmão, o negócio vai pro murro mesmo, vai pra pancadaria. Eu estou em choque. E aí?
Eu não sei o que dizer, cara. Agora eu fiquei realmente... Ainda bem que eu comentei antes de assistir. Porque depois de assistir eu ficaria sem palavras, assim. É isso, cara. Que coisa horrorosa. Será que ela hackeou o celular do marido? Eu acho que geralmente o que as mulheres fazem é clonar assim, bota no WhatsApp Web, né? E aí vê o que o marido comenta via WhatsApp Web em tempo real. Aí tira os prints das coisas. Eu fico pensando o nível de cara de pau de você ir pro Natal do seu amante. Na casa do seu amante, sabe? Outra coisa que me chama a atenção é impressão minha ou o Levita, que é marido da mulher que tá sendo acusada de ser adúltera, continuou fazendo a música de fundo durante a acusação? Ele continuou tocando a música de fundo lá. A mulher dizendo que a esposa dela, que a esposa dele tava traindo com o pastor e ele não parou de fazer a música de fundo. Eu achei assim uma concentração e uma entrega ao trabalho de música de fundo muito, muito grande. Tá de parabéns. Uma coisa importante de pensar é o seguinte: esse cenário de traição, de adultério entre pastores e pessoas que trabalham na igreja parece mais comum do que se imagina, tá? E aí entra uma questão sempre muito importante que a gente sempre tem que lembrar, que é a cultura de abuso. O termo abuso já é um termo muito desgastado, não é? Mas a gente tem que sempre lembrar disso. Pastores, quando têm relações sexuais indevidas com membros de sua igreja, eles não estão cometendo simplesmente adultério, eles estão cometendo abuso. Porque eles são autoridade sobre aquela pessoa, certo? São autoridade sobre aquela pessoa. Então sempre é bom lembrar, quando é que um pastor comete adultério? Quando ele contrata uma prostituta na rua. Quando ele transa com uma amiga de infância. Quando envolve um membro da igreja, isso não é simplesmente adultério, certo? Isso é uma cultura de abuso. Porque quando um patrão transa com uma funcionária, uma mulher funcionária não tem uma decisão livre, sabe? Ela tá tomando decisão livre, ela precisa daquele emprego pra viver. E talvez ela se submete àquilo, comete o pecado, obviamente, de se submeter àquele ato libidinoso, mas muitas vezes motivado pelo fato de que alguém que está fazendo essa incursão sexual sobre ela é uma autoridade sobre ela. E às vezes uma pessoa num estado que não pode largar aquele trabalho. Você pensa numa aluna que é assediada por um professor, ou uma orientanda que é assediada pelo orientador de mestrado, que se não assentir àquelas incursões sexuais, talvez perca a sua bolsa, que perca a sua vida acadêmica, os seus sonhos acadêmicos. E aí você vai dizer que essa é uma relação livre? Não é exatamente uma relação livre. Há um nível de coação implícita quando quem está indo até você sexualmente é alguém que tem autoridade sobre você. Não que você seja um ser incapaz de tomar decisões, você certamente assentiu aquilo, mas existe uma responsabilidade maior sobre aquele que age debaixo de um poder sobre a outra pessoa. Então, quando um pastor tem relações com a levita, é uma autoridade tendo relações com alguém. Então, esse pastor não está simplesmente cometendo adultério. Esse pastor está cometendo abuso. E isso tem que falar muito sobre o modo como nós nos relacionamos com membros da nossa igreja. Nós, como pastores, precisamos ter um tipo de postura, de cuidado, de afastamento para com membros da comunidade, para com pessoas a quem a gente serve, que protejam as pessoas e a nós mesmos, para que ninguém acredite que existe uma postura da parte do pastor de proximidade devida, mas o ministério pastoral deve ser configurado de tal forma que o modo como a rotina de serviço da igreja se configura não vai permitir que um pastor e uma membra do louvor fiquem sozinhos, por exemplo. Ouvi um cara dizendo uma vez... Eu vou discordar do cara, então eu não vou dizer o nome dele, porque é um cara que eu gosto dele. Eu vi um cara dizendo assim: todos nós estamos a um erro de destruir nossa família. Eu ouvi isso. Todos nós estamos a um erro de destruir a nossa família. E eu não podia discordar mais. Ele falava sobre adultério, né? Que um erro, né? O adultério destruiria a família. O adultério nunca é um erro. Nunca é só um erro. Pra você adulterar, você tem que cometer mais de um erro. São alguns erros que vão se acumulando em sequência até você chegar num cenário de adultério. Então, quando um pastor tem relações sexuais com uma membro do Ministério de Louvor, ele já viveu esse tempo de ministério sozinho com essa ministra de louvor várias vezes, pelo menos. Ele tem um tipo de vida que permite que ele esteja ausente da sua casa, sem a esposa saber onde é que ele tá, provavelmente, frequentemente. Existe falta de partilhamento de liderança, ou seja, não tem pessoas ao lado dele frequentemente para que ele possa agir sem tanta gente perto. Então, por exemplo, nossa igreja tem 11 líderes. Desses 11 líderes, 4 são remunerados, 7 são voluntários. Sempre que eu preciso ter alguma reunião que envolve uma mulher, visitar uma mulher, pastorear uma mulher, eu vou chamar outro presbítero para ir comigo. Eu nunca vou sozinho. Vai ter um ou outro presbítero que vai participar comigo para que eu não esteja sozinho. Se eu vou ter uma reunião, tem muitas líderes mulheres na nossa igreja, tem diaconisas nas nossas igrejas. Às vezes eu tenho que ter reuniões com o Ministério de Produção e é uma diaconisa. Eu nunca vou estar lá sozinho. Vai ter mais alguém do Ministério de Produção, vai ter um outro pastor comigo. A vida de igreja vivida de forma comunitária, justamente, em parte, para gerar segurança nos relacionamentos, para que esses relacionamentos não se desenvolvam em outras coisas, ainda mais quando você considera pessoas que trabalham junto no serviço do ministério. Então existe uma sabedoria muito importante aí no modo como os pastores desenvolvem seus ministérios, no modo como a igreja tem que acolher esse tipo de coisa, no modo como a estrutura de igreja tem que estar relacionada, tem que estar aberta a ter formas de lidar com pastores que caem
em pecado. Muito triste, um cenário muito horroroso assistir um vídeo como esse. Bom, esse foi o Teólogos do Twitter de hoje, um pouco mais curto que o normal, porque eu deveria estar de férias, tá? Eu deveria estar passeando, viajando, virado de ano, eu queria estar dormindo. Mas eu gravei esse vídeo mais curto pra poder ter vídeo hoje, porque senão não teria. Neste momento, eu acho que eu tô numa casa com o pessoal da igreja, tentando passar a virada de ano. Então valorize um pouco o nosso esforço de continuar trazendo teologia nos dias que a gente combinou aqui no YouTube. Se inscreve aí no canal, usa o cupom Jesus lá na Growth. Me manda aí as maluquices que vocês querem que eu comente lá pelo Twitter, @2dedosdetel. Vai ser um prazer participar com vocês. Um cheiro no cangote e até a próxima.